Primeira vez aqui. Olha, o objetivo dessas lives é fazer um trabalho de reprogramação mental, um trabalho de reconstrução emocional, para que você possa ter uma vida emocional mais tranquila. Consequentemente, todas as áreas da sua vida, porque quando você está bem por dentro, não interessa o que esteja passando ao seu redor, você vai conseguir resolver, você vai conseguir sair disso, você vai conseguir ficar tranquilo. Se lembra de Jesus? Ele estava no meio do barco, ele estava no meio da tempestade e ele dormia no meio da tempestade. Como que Jesus conseguia dormir no meio da tempestade? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia quem era Deus na vida dele. E o meu objetivo nessas lives é isso. É te ajudar a enxergar quem você é de uma forma mais profunda. Para que quando você passe por turbulências, por situações na sua vida, você consiga respirar, ficar tranquilo e conseguir dormir tranquilamente no meio da tempestade. Você sabia que isso é possível? Você conseguir se adaptar ao ponto de ficar tranquilo no meio de situações muito difíceis. A prova viva diz, né, são vários homens de Deus que morreram acreditando na eternidade, deram a própria vida tranquilamente. Então, olha, o objetivo dessa live, a gente vai falar hoje sobre um grande problema que a sociedade sempre traz à tona, que é sobre a nossa autoimagem, sobre quem você é. Você sabe quem você é? O que você veio fazer aqui na Terra? Qual é o seu objetivo de vida? O seu propósito de vida? Algumas perguntas que muitas pessoas não conseguem responder. Algumas perguntas que muitas pessoas não conseguem responder. Então eu vou fazer algumas lives aqui diariamente para que você possa ter algumas perguntas respondidas, tá? Boa noite, Rafael. Como é que você tá, meu querido? Bom demais? Amanhã é a nossa reunião da Conferência Destino, hein, meu querido? Então, olha só. Ontem a gente falou sobre as promessas de Deus, sobre instruções bíblicas, os códigos bíblicos de como que você faz para poder tomar posse das terras prometidas. Ontem a gente falou sobre as instruções. E hoje a gente vai falar sobre algo muito importante que, se você não desenvolver, você não consegue entrar nas terras prometidas. Não consegue entrar nas terras prometidas. E isso é a nossa imagem, a nossa autoimagem, a forma como a gente se olha. Bom demais. Saí correndo da aula da formação do Instituto Destiny direto pra cá. Ô, irmão, obrigado. Obrigado. Deus abençoe, viu, irmão, sua vida. Então, olha só. Autoimagem. Muitas pessoas falam sobre autoimagem. Quem você é, como você se vê. E a forma como você se vê vai definir aonde você vai chegar. Escreve aqui no chat. A forma como eu me vejo vai definir aonde eu vou chegar. Comenta aí no chat, deixa eu ver. Olha, a Bíblia fala que nós somos a imagem e a semelhança do Criador do Universo. Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Porque muitas pessoas se veem pequenas demais, fragilizadas demais. Muitas pessoas se veem escravas do destino, de um destino amaldiçoado, de coisas que aconteceram na família. Olha lá, a Franciele comentou aqui, a forma como eu me vejo vai decidir aonde eu vou chegar. Parabéns, Franciele. É exatamente isso aí. Quando você escreve, você está declarando para o mundo espiritual uma verdade sobre a sua vida. Você está declarando para o mundo espiritual uma verdade para a sua vida. Então, olha, tem algumas derrotas
que aconteceram na sua vida, que não é problema do diabo, não é problema de Deus, é simplesmente como você se vê. E a forma como você se vê define os seus resultados. Olha só o estudo bíblico de hoje, a passagem que fala. Vou falar muito sobre deserto essa semana, sobre o processo de construção do deserto, processo de imagem, de autoimagem ali, de passar pelo deserto, tá? E como que você pode alcançar as promessas de Deus para sua vida. Olha lá, a Patrícia comentou também. A forma como eu vejo vai decidir onde eu vou chegar. Rafael também, parabéns. Parabéns. Então olha só o que fala em Números, capítulo 13. Olha só, gostaria de ler só um breve texto aqui, só para a gente trazer aqui um parâmetro bíblico de como que a gente vai abordar esse tema. Olha só. Então Caleb fez calar o povo perante a Moisés e disse: subamos e possuamos a herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo. Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra que consome seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus próprios olhos. Olha só, essa passagem bíblica traz um contexto onde o povo estava escravo dos egípcios, mais de 2 milhões de israelitas, e Moisés, ele traz aquele povo, tira o povo da escravidão, passa pelo Mar Vermelho, o Mar Vermelho se divide, e ali eles vão em direção às terras prometidas. A gente falou muito ontem sobre isso, sobre o processo, né, até chegar às terras prometidas e instruções bíblicas para que você possa alcançar as suas terras. Se você quer assistir a aula de ontem, né, você vai ter a oportunidade de entrar no grupo aqui no final e eu vou mandar o link lá no grupo. Então olha só, o povo sai e eles têm a oportunidade de entrar em Canaã. Canaã significa a terra prometida. A terra, o lugar onde os sonhos de Deus são realizados. E ali naquele lugar, quando eles vão para poder espiar aquele lugar, quando eles entram em Canaã, Moisés manda 12 espiões. E quando eles voltam, Caleb dá esse relatório de que eles vão conseguir, para eles avançar, que já deu certo, que Deus estava com eles. Enquanto outros 10 falaram que não ia dar certo, que lá só tem gigante. Começaram a dar um relatório negativo da situação. Duas pessoas diferentes. Os 10 mandamentos, ou os 10 espiões que deram um relatório negativo, e os 2, Caleb e Josué, que deram um relatório positivo, falando: vamos avançar, vai dar certo sim, Deus está com a gente, a terra já é nossa. Então olha só, os 10 espiões, que era mente fraca, eles se viam como gafanhotos. Eles se enxergavam como pequenos demais para poder alcançar as promessas de Deus. E aqui está um grande problema. Quando você se enxerga pequeno demais para poder fazer algo importante para Deus. Quem aqui nessa live se vê pequeno demais? Comenta aí no chat, deixa eu ver, que eu tenho uma palavra abençoada para você hoje. Comenta aí no chat, você se vê pequeno demais para realizar algo grande para Deus? Comenta aí no chat, eu quero te conhecer. Olha, Deus tinha dado ou não tinha dado a promessa para aquele povo? Eles tinham a promessa.
Olha aí, a Patrícia, ó. Patrícia. Quem mais? Comenta aí que eu tenho uma palavra abençoada para você. Gislaine. Olha aí. Quem mais? Comenta aí no chat. Então Deus, ele tinha promessa para aquele povo. Só que eles não conseguiram alcançar a promessa de Deus. Porque ele se enxergava pequeno demais para poder ir lá e tomar posse. Ninguém tinha perguntado para os gigantes como é que eles enxergavam aquele povo. Porque na verdade, depois de 40 anos, quando Josué vai à frente e toma aquelas terras, a prostituta Raabe, que morava lá, ela fala que aquele povo tinha medo dos israelitas, porque Deus era com eles. Então, na verdade, era o contrário. A mente deles tinha contado uma historinha para eles de que eles eram pequenos demais. Só que Deus tinha dado a promessa. Vai lá e toma as terras prometidas. E o fato deles se enxergarem como gafanhotos foi um grande fator que fizeram que eles não possuíssem aquelas terras. Não possuíssem aquelas terras. As terras que emanavam leite e mel. Então eu te pergunto, quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Porque como você se vê, vai definir aonde você vai chegar. Vai definir aonde você vai chegar. Então a gente precisa entender quem a gente é em Cristo Jesus. Então o problema nem sempre é o gigante. O problema nem sempre são as muralhas, as dificuldades. Porque aqueles espiões, 2 deles enxergaram oportunidade, aonde os outros enxergaram problema, enxergaram dificuldade. Então hoje na sua vida, quando aparece um problema, você enxerga uma oportunidade ou você enxerga um desafio para você parar? Comenta aí no chat. Comenta aí. Quando você se depara com um grande problema, você consegue enxergar uma oportunidade ou você enxerga um grande problema para te paralisar? Comenta aí no chat. Você enxerga oportunidade ou problema? Hoje, você enxerga oportunidade ou problema? Comenta aí. Se você enxerga oportunidade, fala oportunidade. Se você enxerga problema, coloca problema. Comenta aí no chat. Vamos interagir. Comenta aí no chat que eu quero ver. Então essa é a primeira verdade. A primeira verdade é o quê? Você pode estar diante da promessa e se ver pequeno demais para poder alcançá-la. Quem aqui se sente dessa forma? Eu particularmente enxerguei oportunidade quando o meu problema apareceu. Olha aí, ó. Parabéns, Rafael. Franciele, desafio para continuar. Patrícia, problema. Gislane, continuidade. Então olha só que doideira. O inimigo, o diabo, ele sempre vai querer confundir a nossa identidade. Tanto de jovens hoje que não tem no mundo, que querem ser mulher, ou mulher que quer ser homem. A pessoa não sabe qual é a sua própria identidade, ela não sabe quem ela é na sua própria essência. E aí a pessoa não consegue ser feliz, ela não consegue se encontrar. É uma pessoa cheia de ansiedade, de depressão. Uma pessoa que não consegue entender quem é. Então hoje tem muito disso no mundo. Pessoas que não se conhecem, que não sabem quem são. E o inimigo trabalha nisso, tá? O nosso inimigo, se vocês não sabem, a gente tem um inimigo. É o diabo. Ele não é o inimigo de Deus. Ele é o nosso inimigo. Então assim, a gente precisa tirar as escamas dos nossos olhos e começar a enxergar como Deus nos enxerga. Você já parou para analisar e começar a entender como Deus te enxerga? Você já parou para pensar nisso? Porque isso é tão importante. Escravos, infelizmente,
não entram em Canaã. Escravos não entram em Canaã. Aquele povo saiu da escravidão, mas a escravidão não saiu deles. Preste atenção nisso aqui. Escravos não entram em Canaã. Escreve aí no chat isso. Escravos não entram em Canaã. Comentei no chat. Aquele povo saiu da escravidão, mas a escravidão não saiu deles. O maior trabalho de Moisés era tirar aquele povo da mentalidade de escravo. O maior trabalho de Jesus foi tirar o povo da mentalidade de escravo. No entanto, que 70% do ministério de Jesus foi ensino. Porque se fosse só um milagre resolvesse, para que Jesus iria ensinar? Parabéns, Rafael. Escravos não entram em Canaã. E você precisa entender que você não é escravo das circunstâncias, dos problemas, dos gigantes. Parabéns, Gislane. Escravo não entra em Canaã. E você precisa desenvolver a capacidade de se enxergar como Deus te enxerga. Então, a segunda verdade que eu encontro nessa passagem é que a maneira como você se vê distorce também a maneira como você vê a vida. A maneira como você se vê distorce também a maneira como você vê a vida, que é exatamente essa questão de você enxergar oportunidades quando você encontra problemas. Porque o povo tinha terra, tinha promessa, estava tudo ok, e aí eles enxergaram o problema e deram para trás, porque eles se enxergavam pequeno. Enquanto Josué e Caleb falam o quê? Nós vamos alcançar as terras prometidas. Deus já entregou elas para nós. Dá um relatório de fé, de coragem. Porque ele sabia quem eles eram. Eles tinham consciência de quem era Deus na vida deles. Escreve aqui no chat. A partir de hoje, eu vou enxergar oportunidades. A partir de hoje eu vou enxergar oportunidades. É essa mentalidade que você tem que desenvolver. Quando aparecer um problema na sua vida, enxerga a oportunidade. Hoje mesmo eu tive um problema aqui na empresa. E aí eu fiquei pensando nele. E aí eu enxerguei uma oportunidade em cima do problema. Crislane, ó. Quem tem fé tem tudo. Rafael, fazer de limões uma limonada. Exatamente, meu querido. Sempre que um problema aparece, enxerga a oportunidade que aquele problema pode te trazer de benefício. Exatamente. Boa noite, Vanessa. Fica até o final. Tem uma palavra abençoada aqui que está acontecendo. Então, olha só. A forma como você se vê vai distorcer também a forma como você enxerga o mundo. Porque aonde você pode enxergar a oportunidade, às vezes você está enxergando um problema e isso está te paralisando. Você precisa trocar a lente. Você precisa entender como você vai enxergar a vida do jeito certo. Com os olhos certos. E o véu precisa se rasgar. Você precisa ter consciência disso. De quem você é. Então, mas, pô, Vitor, eu na minha infância eu me via assim. Quando eu era uma criança eu me via dessa forma. Só que hoje eu não consigo mais me ver assim. Por quê? Porque de acordo com que você foi crescendo, foi acontecendo os traumas, as pessoas que você mais ama te machucaram. E aí você pode ter sido traída, abandonada, rejeitada. E isso acabou gerando em você uma autoimagem negativa. Por quê? Porque as feridas, elas transformam a sua autoimagem. Os fracassos têm o poder de transformar a sua autoimagem. Te tornar uma vítima, um escravo das circunstâncias. Os traumas têm o poder de influenciar a sua autoimagem. Por isso que é importante você trabalhar os seus traumas, voltar no passado
encerrar alguns ciclos que não foram fechados, que pode estar gerando dentro de você padrões de comportamentos que prejudicam a sua vida, prejudica a forma como você se vê. Isso faz sentido para você? Olha só, Davi encontra um gigante, que era Golias. Todo mundo estava com medo. Todo mundo com medo de Golias. Por 40 dias. 40 dias todo mundo com medo de Golias. E aí aparece Davi lá, troncudo, né, pequeno. Fala, uai, quem é esse gigante? Vou cair pra dentro do gigante, meu irmão. Todo mundo vê na espada, a lança do gigante, grande, né? E Davi olhou o tamanho da testa daquele gigante. Davi enxergou uma oportunidade. Muitos estavam olhando o problema, o gigante, e Davi enxergou uma oportunidade. Com o tamanho daquela testa ali, meu querido, ó, é impossível errar. Então a forma como você se vê vai definir aonde você vai chegar e os seus resultados. Então isso é muito importante. É muito importante. É por isso que você precisa ler a Bíblia. É por isso que você precisa fazer ter uma direção dessa aqui, ó, nessa live, como a minha, por exemplo. Tem vários outros também. Por isso que é importante você entender da Bíblia, porque a Bíblia está ali escrito a sua verdadeira identidade. Para quando surgir um gigante na sua vida, você enxergar uma oportunidade, cair para dentro dele. E não ir para trás e se acovardar. Diz Lane, a vida é feita de desafio. Por isso que é importante você participar de uma live dessa. Você chamar as pessoas que você ama para participar de uma live dessa. Sempre que você assistir um conteúdo como esse, compartilha com outras pessoas. Tem muitas pessoas que vivem no automático. Não sabem quem são. E aí vem um gigante e fica paralisado. Acontece alguma tragédia, fica paralisado. Tem um monte de mendigo na rua aí, pessoal. Que o pai morreu, a mãe morreu, foi traído, não sei. Tanta história que tem dos mendigos aí. Eu mesmo já conversei com vários, já levei vários para casa de recuperação. Inclusive eu faço trabalho em casa de recuperação. Então assim, aquela dor foi tão profunda para ele, e ele não trabalhou aquela dor, que ele começou a usar drogas, foi pra rua. Alguns morreram, alguns se mataram. Por quê? Porque não olhou para dentro de si mesmo. Não foi atrás do conhecimento certo, da palavra. A palavra, ela vai aumentar a sua fé. Você participar de um movimento como esse, vai aumentar a sua fé. Vai te dar alguns insights sobre quem você é, sobre o seu destino, sobre a sua jornada. Por isso que é importante passar por uma live como essa, por exemplo. Zélio Oliveira, verdade, meu amigo. Por isso que é importante você estar em contato com a palavra todo dia. Olha, eu vou começar a ensinar o meu conhecimento da palavra aqui todo dia para vocês. Então vai ser meia horinha do seu dia para você tirar, para você entender da palavra, para aumentar a sua fé. É bom ou não é? Comenta aí no chat. É bom ou não é? Comenta aí que eu quero ver. Porque a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Enquanto mais fé você tem, mais você vai conseguir avançar na sua vida. Mais você vai conseguir avançar na sua vida. Quer se tornar imbatível? Imbatível, invencível? Escuta a palavra todo dia. Se você escutar a palavra todo dia, você vai ser invencível. Comenta aí no chat. Eu vou me tornar invencível. Comenta aí no chat. Eu vou me tornar invencível. Vai aparecer gigante, vai aparecer Golias, e você vai pra cima do gigante. Rasga esse gigante nos dentes. Rasga o seu gigante nos dentes. Patrícia, é muito bom. Gislaine, é muito bom, profeta. Glória a Deus.
Sem fé é impossível agradar a Deus. É verdade. Aprenda a mastigar o seu gigante. Quando aparecer Golias, quando Deus quis dar um reino para Davi, quando Deus quis tornar rei Davi em rei, ele não mandou uma coroa, tá? Não mandou uma coroa, ele mandou um gigante. Isso é forte, irmão. Em São Paulo mesmo, é forte você andar nas ruas e tanto mendigos na rua. É verdade, irmão. Deixa eu terminar de ver aqui sua mensagem. E se pensar que todos estão ali, tiveram uma infância, todos tiveram sonhos e hoje desistiram da vida. Pois é, o mendigo pode ter sido... Foi pessoas igual nós. Só que a dor dele foi tão profunda, ele não resignificou, ele não conseguiu entender, que ele preferiu ir para as drogas, para bebidas. Por quê? Por que ele fez isso? Para fugir da realidade. O uso das drogas é o quê? É fuga da realidade. E isso é profundo. Agora teve outras pessoas que pegaram suas dores e se tornaram bilionários. Pode ver, os caras mais ricos do mundo, eles tiveram histórias cabulosas. Cabulosas. Pode ver, a maioria daqueles atores de Hollywood tiveram história cabulosa. De fome, de miséria. E o cara lutou e guerreou e foi pra cima do problema, e foi pra cima do gigante. E não desistiu. Diz Lani, eu vou me tornar invencível. Invencível. Como que você se torna invencível? Escutando a palavra de Deus todo dia e praticando ela. Tá? Você precisa praticar a palavra. Então, vocês aprenderem aqui, é bom você trazer, tá bom? Para os nossos estudos, papel e caneta, para você anotar. Zé, eu sofro muito com meu filho nas drogas. Olha aí, ó. As drogas é a fuga da realidade. Tá? É a fuga da realidade. Então, assim, traz papel e caneta quando você estiver aqui na live comigo para você estudar, para você escrever algumas coisas que fez sentido para você. Porque às vezes você vai passar por um momento como esse, vai falar, cara, aquele rapaz falou comigo, o Vitão falou comigo. E aí daqui 2 dias, 3 dias, se você não anotar, você perde o raciocínio e nem lembra mais. Então é importante você anotar, tá? Zé, mas eu não desisto. É isso aí, irmão. É isso aí. A gente vai orar por ele, tá? A gente vai orar pela vida do seu filho, tá? A gente já tá finalizando já, pessoal. Comenta aqui no chat aqui, o que é que vocês estão achando da live de hoje? Comenta aí no chat que eu quero ver. Olha só, a terceira verdade que eu encontro nessa passagem é que a imagem distorcida sobre si mesmo concorda com a derrota antes da batalha. Concorda com a derrota antes da batalha. Olha só, se você se vê da forma errada, você nem vai para a batalha. Aquele povo se via como um gafanhoto e nem tentaram. Então olha só, às vezes Deus tem algo grande para você, para sua vida, e aí você se enxerga pequeno demais, não tem coragem para ir lá peitar o gigante, e aí você nem vai para a batalha. Olha só que doideira. O quanto que isso é sério. E aí aquele povo não herdou as promessas de Deus para a vida deles. Então se você se enxergar pequeno demais, como um gafanhoto, infelizmente, isso pode causar isso que aconteceu na vida desse pessoal. Eles aceitaram a derrota antes da batalha. Eles nem tentaram. Zélia, é a primeira vez que estou vendo essa mensagem. Eu já perdi 3 filhos nas drogas. Vamos orar por eles, tá? Patrícia, me sentindo bem só de ouvir. Olha aí que maravilha. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, você precisa passar por um processo de reprogramação mental. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, fala o seguinte: para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa transformar a sua mente. Rafael, live está tremenda. Parabéns, irmão. O mundo precisa de pessoas como você. Muitos estão sofrendo sozinhos
E só precisam de uma palavra de conforto, assim como você fala nas lives. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Aleluia. Vou até tirar um print aqui desse comentário, ficou show. Então, olha só. Pronto. Então, olha só. Você precisa reprogramar a sua mente. Você precisa transformar a sua mentalidade. Como que você faz isso? Como que você faz isso? Você precisa parar de escutar porcaria na internet. Você precisa parar de ver porcaria. Você precisa parar de conversar com pessoas que tá te levando pro buraco. Você precisa primeiro começar a cortar algumas pessoas da sua vida que não te influencia nada, que quer te levar pro buraco. Tem amizades na nossa vida que quer levar a gente pro buraco, né? Você precisa cortar essas amizades, tá? Zé, peço oração pelos meus filhos João e Bruno. A gente vai orar aqui no final, tá bom? Segundo, você precisa parar de ver besteira, você precisa parar de ver a vida dos outros. Você precisa focar na sua vida. Como é que você vai reprogramar a sua mente? Você vai parar de ver. Como é que você reprograma a sua mente? Através de tudo que você vê, tudo que você escuta, tudo que você sente. Então, o primeiro passo para você reprogramar a sua mente é o quê? É você estar em contato com a palavra certa, com o conteúdo certo, porque a verdade, ela transforma. A verdade é luz. Então, o primeiro passo para você reprogramar a sua mentalidade é assim. É você parar de ver porcaria, você começar a ver coisas boas, começar a ver... Para de ver página de fofoca, jornal, noticiário ruim. Isso é ruim, faz mal para a saúde. Faz mal para a saúde emocional. Assistir filme de terror. Faz mal. É sério. Eu faço trabalho com muitas pessoas, eu sou um terapeuta. Muitas pessoas vivem com ansiedade, com depressão. Eu vou ver a vida da pessoa, a pessoa gosta de assistir filme de terror, fica vendo jornal, noticiário de criança que morreu, de criança que sumiu. Para de ficar vendo essas notícias. O mundo é ruim, a gente já sabe disso. A gente não precisa ficar ligando a televisão para ficar assistindo essas coisas. Zé, eu sou da igreja evangélica Deus e Amor. Gislane, verdade, Deus é o único amigo fiel companheiro. Meu Deus tremendo, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a luz. Então, a gente precisa ter isso dentro da gente. A gente precisa reprogramar a nossa mentalidade todos os dias. Todos os dias. Então vamos lá, vamos fazer uma oração aqui pra gente finalizar essa live. Tá bom? E no final você vai ter a oportunidade de estar entrando no meu grupo VIP, tá? Então, feche seus olhos pra gente fazer essa oração aqui rapidamente. Senhor Deus e Pai poderoso, o Altíssimo é tua habitação, Senhor Deus. Ô Pai Celestial, tenha misericórdia, Senhor Deus, pela vida de cada uma das pessoas que estão nessa live, meu Senhor. Que o Senhor venha iluminar os caminhos delas, Senhor Deus, que o Senhor possa abrir os olhos delas, Pai. Que elas possam se enxergar, Senhor Deus, como o Senhor as enxerga, Pai Celestial. Que o Senhor venha fazer o teu mover sobre a vida dessas pessoas, Papai, que elas possam enxergar oportunidades, meu Senhor. Quando elas tiverem problemas, meu Pai, problemas grandes, meu Senhor. Quando Golias se apresentarem na vida delas, meu Pai, que elas possam enxergar, meu Deus, assim como Davi naquele dia, Pai, com um olhar de coragem, de esperança, de entender que o Senhor é maior do que todos os problemas, meu Senhor. E que eles possam enxergar oportunidades, meu Pai. Aonde muitos enxergam, Papai, problema, eles possam enxergar oportunidades. Que eles possam se enxergar como o Senhor as enxerga, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai Celestial, tenha misericórdia, Senhor Deus, pela vida dos filhos da Zélia, Senhor Deus. Que o Senhor venha abrir os olhos deles, meu Senhor. Que eles possam se enxergar como o Senhor os enxerga, Senhor Deus. E que eles possam sair, meu Pai, da escravidão do diabo, Senhor Deus, da escravidão do inferno, das drogas, meu Senhor. Em nome de Jesus, Pai Celestial. É isso que eu te peço. Amém, amém e amém. Tenha misericórdia pela vida da Franciele, Senhor Deus. Que o Senhor venha iluminar os caminhos dela. Venha mostrar a verdade a ela, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Meus queridos, muito obrigado pela live de hoje. Eu gostaria, quem aqui não está no grupo? Eu tenho um grupo VIP, onde as pessoas estão fazendo ali um trabalho de reconstrução emocional, à luz da Bíblia, e lá você vai receber áudios meu diário, tá bom? Então, para você entrar no grupo, comenta aqui no chat, grupo. Se você não está no grupo, para você estar entrando no nosso grupo VIP, tá bom? Comenta aqui no chat, grupo, que eu quero ver você entrando aqui no meu grupo VIP,
para você estar participando dessa corrente do bem, tá? Comenta aí grupo aqui no chat para você estar entrando no grupo, se você ainda não está no grupo. E quem está no grupo, comenta aqui, eu tô no grupo. Zeli, comenta grupo aqui no chat. Você vai receber um link meu, tá bom? No seu direct, para você entrar no meu grupo VIP. Quem não está no grupo, comenta grupo. E aí, você dá uma olhadinha no seu direct, tá? Você vai receber uma mensagem minha automática para você estar dando oportunidade para você estar entrando nesse grupo, aonde eu mando áudios diários, tá bom? Sobre o processo de reconstrução emocional, para você estar alimentando a sua alma todos os dias com a palavra, tá bom? Com coisas boas, com coisas legais, que vai alimentar a sua alma, tá bom? Olha, a Gislane já tá no grupo. Quem mais aí tá no grupo, tá online? Olha, ó, a Gislane, Rafael, parabéns. Parabéns, Rafael Fiel. O homem é brabo. Gislane também. Quem mais aí não está no grupo que participou da live hoje? Deixa eu ver. Tá a Ivone, a Zeli, Flavinha tá aí hoje com nós. Boa noite, Flávia. O que vocês acharam da live de hoje, hein? Comenta aí no chat. Tira um print nosso aí, posta lá nos stories que eu vou repostar vocês, tá? Tira um print aí. Tira um print, bota nos stories, me marca que eu vou remarcar vocês. Então, pessoal, tenham uma boa noite, tenham um bom descanso, que Deus venha iluminar a noite de vocês, que amanhã vocês possam ter uma noite maravilhosa. Quem comentou o grupo, dá uma olhadinha no direct, tá? Que vai estar lá uma mensagem minha com o link para você entrar e participar do grupo, tá bom? Deus abençoe e até amanhã.